informações do Flamengo, que vai encarar o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. Nós vamos falar sobre esse duelo. E tem também 3 clubes da Série A, entre aspas, brigando pela contratação de Lohan. O presidente do Santos falou sobre Thiago Maia e envolve o Flamengo, e confirmando uma informação que a gente trouxe aqui. Tem muita coisa, tem também estádio, matéria importante do jornal o Globo falando sobre estádio próprio do Flamengo. Muita coisa no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal vai ficar igual ao Flamengo, crescendo cada vez mais, mesmo que os rivais nesse momento estejam tentando minimizar as conquistas do Flamengo. Supercopa do Brasil e Taça Guanabara. Não vale de nada, mas só não vale de nada quando é o Flamengo que ganha. Quando o Flamengo perde, vale de muito. Vale zoeira, vale resenha, vale crítica. Então, quando o Flamengo ganha, tem que comemorar sim. Sobretudo pela forma que vem ganhando. Não está ganhando por acaso. Está ganhando dentro de campo, jogando muita bola, através de muito trabalho. Já falei muito sobre isso, vamos para as informações. Flamengo e Vasco vão se enfrentar nos 2 próximos sábados pela semifinal do Campeonato Carioca, dia 1º de março, sabadão de Carnaval no Rio de Janeiro, e dia 8 de março. E na outra chave, Volta Redonda e Fluminense vão jogar nos 2 próximos domingos. Dia 2 de março, domingão de Carnaval, e dia 9 de março, até a gravação desse vídeo aqui, os horários não foram disponibilizados. Eu vou chutar, tá? Flamengo e Vasco. Eu acho que vai ser 18h30, o famoso 6h30 da noite. 9 horas tem desfile no Rio de Janeiro, tem transmissão do desfile também na empresa que transmite os jogos do Campeonato Carioca. Eu chutaria aí 6h30 da noite, o que para mim, horário perfeito. E, gente, na boa, tem muito chato, sabia? Estão reclamando que o jogo vai ser sábado de Carnaval. Ah, mas como que vai ser sábado de Carnaval? E a segurança? Gente, a segurança do Rio de Janeiro, e eu falo isso, embora eu trabalhe no Rio de Janeiro, o SBT fica no Rio de Janeiro, eu moro em Niterói, graças a Deus, Niterói é uma cidade maravilhosa. O Rio de Janeiro, o problema de insegurança é de segunda a segunda, de 6 horas da manhã até meia-noite, não tem horário mais. Então, se não botar sábado de Carnaval, botar que dia? Então, quarta-feira de cinza, aí vão reclamar também. Como que vai ser? As pessoas reclamam de tudo. E eu já fui a jogo no Maracanã, sábado de Carnaval, é maneiro pra caramba, é mais uma atração na cidade do Rio de Janeiro. E sim, o Rio de Janeiro tem condições sim de fazer isso, porque já fez anteriormente. Tudo bem, agora é um Flamengo e Vasco, requer mais cuidado pela rivalidade, pelo confronto entre as torcidas, mas o confronto a gente sabe que não está mais acontecendo ao redor do Maracanã, eles marcam bem longe, infelizmente ainda tem ocorrido bastante. E o Vasco tenta jogar em São Januário, pelo menos são informações de colegas que acompanham o dia a dia do Vasco da Gama. E aí me vem o seguinte detalhe, na verdade, não, isso foi uma assistência de uma amiga minha chamada Camila, que sempre assiste aos vídeos aqui, parceiraça, futura médica do Flamengo, anotem aí, tá? Camila, ela botou o seguinte assim: gostaria de dizer que li sobre Vasco exercer mando de campo no Engenhão também, o famoso Newton Santos. Beleza, não pode em São Januário, eles vão tentar levar para o Newton Santos, o Engenhão. Aí lá, ela bota o seguinte: enche a pé do saco para jogar no Maracanã, e quando podem vão tirar de lá. Segundo ponto, Coutinho encabeçando briga de grama sintético jogando no Newton Santos, que tem grama sintética. Isso faz total sentido, é muito contraditório. Se eu fosse o Vasco da Gama, eu jogaria no Maracanã. Ah, beleza, quer, entre aspas, dificultar a vida do Flamengo? Vai para o Newton Santos, vai para São Januário. Tenta levar o jogo para São Januário. Beleza, Newton Santos vai ser estádio neutro para os dois, de verdade. Eu acho que vai encher da mesma forma que vai encher no Maracanã. A diferença vai ser a grama sintética, que nenhum dos dois times está adaptado a jogar nesse piso. Mudando de assunto, galera, segundo o jornal O Globo, a atual diretoria do Flamengo já bateu o martelo de que o estádio próprio rubro-negro não ficará pronto em 2029, prazo definido pela gestão Landim. Além disso, os dirigentes estimam que a obra custe mais de 3 bilhões de reais. Na antiga gestão, nós falamos sobre isso aqui, o valor projetado era de cerca de 1,9 bilhão, quase 2 bilhões, né, de reais. Sabendo disso, o Flamengo já trabalha para
fazer modernizações no Maracanã para seguir mandando seus jogos enquanto o estádio próprio não fica pronto. Eu sempre achei uma loucura o estádio ficar pronto em 2029. Para mim isso foi usado como campanha eleitoral. A gestão do Landim, a chapa do Landim acabou não vencendo, e agora a nova chapa vem com outro discurso que vai demorar mais. Por mim, que demore, desde que faça da maneira certa, sem prejudicar o futebol do Flamengo, sem prejudicar a montagem do elenco do Flamengo. E por falar em montagem, tem um jogador que não está nos planos do Flamengo para esse ano, é o Lohan, que estava muito próximo de ser vendido ao CSKA. O garoto chegou aí ao aeroporto e não embarcou, não foi vendido, frustrando, portanto, os planos do Flamengo em conseguir um valor em cima desse meio atacante de 18 anos, que é tratado como promessa desde os tempos de categoria de base. Agora no Flamengo, fora dos planos do Felipe Luiz, treinando no Sub-20, e 3 clubes da Série A estão tentando a contratação de Lohan. São eles: Fortaleza, Bragantino e Mirassol. Os colegas do Coluna Fla trouxeram Bahia, mas procurei Bahia e falaram que não procede, que na verdade o jogador foi apenas oferecido, mas repito, isso é uma apuração minha, não necessariamente eu estou certo, os colegas do Coluna Fla estão errados ou vice-versa, é só uma apuração. As 3 diretorias, Fortaleza, Bragantino e Mirassol, eu procurei e as 3 confirmaram proposta sim para ter o jogador por empréstimo, não me deram mais detalhes. No Flamengo, eu questionei, vem cá, vocês querem se desfazer do jogador, vocês recebem proposta de empréstimo, e por que vocês ainda não aceitaram? Porque as 3 propostas têm opção de compra extremamente baixa, ou seja, para o Flamengo não vale a pena. Por exemplo, o Flamengo queria emprestar o Lohan para um clube de Portugal, nós falamos isso aqui. Esse clube de Portugal aceitou não ter opção de compra, que foi o Estoril. Não tinha opção de compra, ele poderia voar lá, que no fim do empréstimo o Estoril teria que negociar a compra junto ao Flamengo. Nesse caso, os 3 clubes botam uma opção de compra baixa. Não sei o valor, tá? Vou ser sincero. Vou dar um exemplo aqui, hipoteticamente falando. Opção de compra de 5 milhões de euros. Não vale a pena para o Flamengo. Aí não vale a pena. Aí é literalmente, entre aspas, desvalorizar demais esse jogador, que ele tem potencial de venda. O CSKA ia pagar 8 milhões de euros por 80%. Teoricamente, daria 10 milhões de euros por 100%. Isso teoricamente, né? Então o Flamengo tem essas 3 propostas, os clubes estão conversando. Eu vou dar minha opinião em cima dessas informações que eu tenho. Se eu fosse o Flamengo, eu tentaria levar esse jogador para Fortaleza. É um clube que está ajeitadinho, tem o Davi Luiz, que conhece o jogador desde os tempos de Flamengo, estrutura, Libertadores, ou seja, tem potencial de aumentar ainda mais o nível desse jogador e com isso valorizá-lo. Eu iria para o Fortaleza. E tem outros exemplos de jogadores que foram do Flamengo, foram para lá no passado. Por exemplo, Yuri César, um jogador que se destacou lá. É um clube que tem esse potencial de valorizar cada vez mais o jogador. O Red Bull Bragantino não iria, embora seja um clube empresa, mas não é um clube que vai brigar nas cabeças como foi em outros momentos. E o Mirassol, para mim, entra na Série A do Campeonato Brasileiro com o intuito de não ser rebaixado. Então, desses 3 aí, eu acho que o Fortaleza é o melhor caminho para o Lohan. O que vocês acham? Em cima dessa informação, galera, vou trazer uma outra informação aqui. Vários jogadores do Flamengo estão sendo procurados por clubes grandes da Série A que estão oferecendo salário extremamente alto, tentando convencer os jogadores. Essa informação veio do Flamengo. E o Flamengo está tendo um trabalho extremamente difícil de, entre aspas, acalmar esses atletas e seus empresários. Isso vai ser um assunto que a gente vai falar bastante nos próximos dias. Porque o Flamengo, embora seja um clube que tenha uma grande visibilidade, mas não é, muita gente acha que é o clube que dá o maior salário no futebol brasileiro. Não é não, gente. Se a gente for olhar a folha salarial, aí tem vários outros clubes na frente do Flamengo. O Flamengo não paga salários tão altos como os demais clubes que estão na Série A, clubes grandes, tá? Vou falar um aqui, Cruzeiro, por exemplo, está oferecendo salário extremamente alto. O próprio Santos procurou o Matheus Gonçalves recentemente, oferecendo salário alto. Então, isso vai ser um assunto que a gente vai debater bastante aí nos próximos vídeos. Para finalizar, por falar em Santos, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, ele deu uma entrevista e ele confirmou a nossa informação. Disse que o Thiago Maia ainda não foi contratado porque o Flamengo exigiu garantias
bancárias para poder aceitar a operação, porque o Santos, além de dar um valor internacional, vai assumir o valor que o Internacional tende a pagar ao Flamengo. E o Flamengo, para aceitar essa operação, exige garantia bancária. Sabe qual é a garantia? A única garantia que o Flamengo vai aceitar? A Globo. Direito de transmissão, pagamento de direito de transmissão. E aí, meu amigo, quando essa garantia, não tem jeito. O Flamengo vai receber, desde que seja o Santos devendo e aí tendo essa garantia. Então, o Flamengo só aceita assim. Porque se for para aceitar sem garantia bancária, que fique no Internacional, então. Vai mudar o quê? Só vai mudar, entre aspas, o time caloteiro, porque essa é a verdade. O Internacional está devendo um monte de gente. O Santos está devendo 11 milhões ao Cuiabá. O Cuiabá está desesperado. Contratando Neymar, contratando Rolésio, contratando todo mundo. O Flamengo não tem que ficar trocando de clube que deve a ele. Não é isso. Quer fazer? Beleza. Dá a nossa garantia aí que a gente está pedindo. O Flamengo está certo sim, não pode aceitar qualquer coisa não. No próximo vídeo a gente vai trazer informações do Michael, porque nesse momento ele está realizando exames médicos e aí vai sair o resultado. A gente vai trazer informação de Michael e dos outros jogadores que estão no DM do Flamengo. Dudu Campos, boa noite, Renato. Notícia do Cebolinha? Sim, foi bom você ter perguntado, Dudu. Vou botar logo aqui, então, o que o Flamengo anunciou do Cebolinha. Só um minutinho aqui, ó. Atualização sobre Cebolinha. Só um minuto. Está aqui, é uma notícia da Coluna do Flamengo, na verdade, noticiada pelo Vene Casagrande. A Coluna do Flamengo apenas reproduz, que diz assim: após sair no jogo contra o Maricá, Everton Cebolinha realizou exames e foi diagnosticado uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. O jogador será reavaliado nessa terça, quando o elenco sair. Mas está fora da semifinal contra o Vasco. É o primeiro jogo, com certeza ele está fora. Lesão muscular não cura de um dia para o outro. Esquece. Então, o Cebolinha está fora, pelo menos no primeiro jogo. Se a lesão for realmente muito pequena, pode ser até que ele consiga jogar o segundo jogo. No primeiro, ele está fora. O Ted diz que ninguém critica. Calma, ô Ted. Calma, o Boto tem uma contratação, que ainda tem pouco tempo. Vamos ver se não vai recuperar. Aliás, deixa eu botar isso aqui também para vocês. É um post também, acho que do Vene, que é interessante. Não é aqui. Cadê? Tá aqui. É isso aqui. O Vene botou o seguinte, há 2 horas atrás: Cebolinha dificilmente pega o Vasco no sábado. Eu garanto que não pega. Michael está fora. Ok. Por outro lado, o Flamengo deve ter os retornos de Alexandro, Ayrton Lucas e Juninho. 2 retornos para a lateral esquerda, o que é muito bom, porque, afinal de contas, o Flamengo estava jogando já há 3 jogos, um improvisado na lateral esquerda. O Alexandre, então, está voltando. O Alexandre tinha tido um problema muscular, lembram disso? O Ayrton Lucas tinha sofrido um choque no joelho e tinha um edema, que agora também está voltando. E o Juninho. Acho bom. São boas notícias. O Ivan Farias, assim, depois de assistir as entrevistas do Abel, cheguei à conclusão de que ele é a versão masculina da economista portuguesa Maria do Conceição. Como é desagradável? Pois é, né, cara? O Abel parece que ele faz questão de ser desagradável. Né? Ele é um cara inteligente, ele é um puta treinador, mas ele faz questão de ser desagradável. Você tem toda a razão. Olha, Oscar Liberal, na bola VIP agora à noite. O Zé Boto acerta o último detalhe e o Flamengo encaminha a renovação do contrato de Eric Pulgar. Boa, mais um assunto que eu tinha separado, Oscar. Muito boa, muito bem lembrado. Está muito bem encaminhado. Está muito bem encaminhada a questão do Pulgar. Está aqui, ó. O Vene botou esse post aqui e eu fico muito satisfeito com isso, né? Porque é um jogador importante. Está aqui o post do Vene. O Flamengo avançou em mais uma contratação, entre aspas. E está próximo de acertar a renovação do contrato de Pulgar por mais 3 anos, até dezembro de 2028. A diretoria trata a situação como bem encaminhada e aguarda a chegada do empresário do volante para sacramentar e assinar. Excelente notícia. Sem dúvida nenhuma, excelente notícia. Se você pudesse escolher 2 jogadores que jogam no Brasil hoje para o Flamengo, quais escolheria? João Arias e Rodrigo Garro. Pô, é só o que me faltava. Faz a barba, RMP. Ô, Bel, sossega.
Deixa isso aqui é uma barbinha, não é porque não fiz, não. Eu tenho barba. É uma notícia com o Arrasca. Olha só que legal. Paparazzo rubro-negro. Ele dá a seguinte informação. O meia Arrascaeta pode alcançar uma marca histórica neste sábado, dia 1º. Caso o uruguaio entre em campo contra o Vasco, ele completará sua partida de número 300 com o manto sagrado. Até o momento, Arrascaeta disputou 299 jogos pelo Flamengo, com 75 gols marcados e 95 assistências concedidas. Além disso, Arrasca é, junto com o Bruno Henrique, o jogador que mais levantou troféus com a camisa do Flamengo em toda a história. Esse dado é um pouco controverso, eu diria. Controverso. Porque o Roberto Assaf, que é um grandíssimo historiador rubro-negro, já mostrou que há uma série de títulos que a geração do Júnior e do Zico conquistou que não estão sendo computados. Eu acho que a melhor conta que se podia fazer é a seguinte: quais são os grandes títulos que realmente vai se contar? Campeonato Carioca, nada de Taça Guanabara, nem de antiga Taça Rio, nada disso. Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. E o Mundial, claro. Se você fizer uma estatística só disso aí, eu acho que está certo que o Arrascaeta e o Bruno Henrique estão na frente. Mas se você puser outras competições que aconteceram na época do Júnior e do Zico, que também eram importantes, aí você bagunça a história. Eu estou até para chamar o Roberto Assaf para fazer uma live aqui com ele, para a gente tentar esclarecer isso um pouco melhor. Mas na minha cabeça devia haver um corte, um recorte, né? uma régua, que diz o seguinte: olha, para conquistar quem ganhou os títulos mais importantes, que é o que interessa, só vai valer Carioca, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Porque senão entra, como entra na estatística do Torneio do Povo, um torneio que foi disputado lá nos anos 70, final de 70, início de 80, que era Inter, Corinthians, Atlético e Flamengo. Eram as 4, na época, maiores torcidas. Então, era o Torneio do Povo. O Flamengo ganhou esse Torneio do Povo. Mas nunca mais se jogou esse Torneio do Povo. Então, eu acho que para você ter um parâmetro, o parâmetro devia ser isso. Olha, vamos contar os maiores jogadores do Flamengo, quantos títulos cariocas, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e Mundial. Nessa conta aí, eu acho que sim, que o Arrascaeta e o Bruno Henrique estão em primeiro lugar. Fala, nação rubro-negra. A espera está chegando ao fim. O artilheiro Pedro está oficialmente recuperado da lesão no joelho e deve voltar aos gramados em abril. Essa é a melhor notícia possível para o Flamengo, que ganhará um reforço de peso para a Libertadores, o Brasileirão e a preparação para o Mundial de Clubes. Mas como foi esse processo de recuperação? O que esperar do Pedro no time de Felipe Luiz? A gente te conta tudo agora. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Torcedor, a boa notícia veio direto do Departamento Médico do Flamengo. Pedro já está clinicamente recuperado da lesão no joelho e foi liberado para recondicionamento físico. A previsão inicial era que ele voltasse apenas em maio, às vésperas do Mundial, mas a recuperação foi mais rápida do que o esperado. Se tudo correr bem, Pedro deve estar reintegrado ao elenco ainda em março e poderá entrar em campo já em abril. Ou seja, o Flamengo ganha um reforço de peso para as primeiras rodadas do Brasileirão e para a fase de grupos da Libertadores. Isso sem falar que ele terá tempo para retomar o ritmo antes do Mundial. Agora, se liga nessa informação. Pedro já ficou fora de 33 jogos do Flamengo desde que sofreu a lesão. É muito tempo sem o nosso artilheiro. Mas calma, que ele tá voltando com tudo. Para quem não lembra, Pedro sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em setembro do ano passado, durante um treino com a seleção brasileira. Desde então, o atacante passou por um longo processo de recuperação, sendo acompanhado pelo cirurgião Luiz Antônio Martins Vieira e pelo Dr. José Luiz Runco, diretor médico do Flamengo. E a notícia de que Pedro voltará antes do previsto animou todo mundo no clube. Afinal, ele é uma peça fundamental no ataque do Mengão. E um detalhe interessante, Felipe Luiz ainda não teve a chance de comandar Pedro em campo. O treinador assumiu o Flamengo em outubro, um mês depois da lesão do atacante. Ou seja, essa será a primeira vez que veremos como Pedro vai se encaixar no esquema tático do novo técnico. E o próprio Felipe já deixou claro que o time vai se adaptar ao artilheiro. O treinador tem que fazer um modelo para encaixar esse jogador. E quando Pedro voltar, o time vai se adaptar a ele. Não tenha dúvida que é o melhor 9 do Brasil e nós vamos nos adaptar a ele. Ou seja, vem aí um Flamengo diferente,
um time montado para potencializar ainda mais o futebol do Pedro. Com a volta de Pedro, o Flamengo ganha não só um artilheiro nato, mas também um jogador que pode fazer toda a diferença nos momentos decisivos da temporada. A Libertadores e o Brasileirão são as principais metas do clube antes do Mundial de Clubes, e ter Pedro 100% pode ser o fator que faltava para o time deslanchar de vez. Agora, a pergunta que fica é: como Felipe Luiz vai montar esse Flamengo com a volta do Pedro? Ele vai jogar com 2 atacantes? Vai mudar o esquema? E você, torcedor, tá ansioso para ver o Pedro em campo de novo? Como você acha que ele vai voltar? Deixa sua opinião nos comentários. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão.